A Agência Nacional de Transportes Aquaviário, a ANTAQ, mostrou agora que no ano passado houve um grande aumento de transporte através dos portos da região do Arco Norte do Brasil, que é a nova via de escoamento de grãos do país. A ANTAQ revelou que a quantidade de milho transportado nos portos do norte subiu quase 72% o ano passado, quando comparado com 2016, e que a quantidade de soja transportada desses portos cresceu 31% no ano passado. Na média, dos portos do Brasil tiveram um crescimento de envio superior a 8% de grãos, também no ano passado. O volume de carga movimentada através desses portos aumentou 80%, com a maioria do transporte sendo soja e milho. Os principais portos do chamado Arco Norte são o de Porto Velho, em Rondônia, Itacoatiara, no Amazonas, Miritituba, no Pará, Santarém, no Pará, Barbaquena, também no Pará, Macapá, Amapá, e Itaqui, no Maranhão. E eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz, ele é especialista em nutrição animal e diretor técnico da Nutroeste. Luiz Antônio, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Tony. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Monteiro, tem um detalhe importante que a maioria dos pecuaristas não percebe, que é o desenvolvimento de um animal. E que esse desenvolvimento é dado por etapas. Sim. Primeiro cresce mais uma coisa no animal, quando ele é pequenininho, depois cresce outra e depois cresce outra, até ele ir para o abate. É mais ou menos por aí? Mais ou menos isso. E como é que funciona esse crescimento, esses componentes da carcaça? É muito interessante a gente entender isso. Vamos falar de um bezerro. Sim. Um bezerro nasce e durante o período de gestação desse animal, o tecido que mais cresce são os ossos, é o esqueleto, tecido ósseo. Então, ele tem uma velocidade, ele tem essa linha azul, é a velocidade de crescimento do tecido ósseo. É a linha azul. A linha azul. É muito interessante prestar atenção. Aqui é o momento em que a vaca foi coberta, aqui é o momento em que o bezerro nasceu, aqui é o momento em que ele é desmamado. Tá, então eu tenho o ponto A, é quando ele foi concebido, B, o ponto quando B, ele nasceu. Esse ponto que não tem uma letra é quando ele foi desmamado. Ah, entendi. E aqui é quando ele atinge a puberdade. O ponto C. C. Então você veja que a velocidade de crescimento do osso vai aumentando até o nascimento. Sim. Quando ele nasce, ele permanece com esse crescimento muito alto até por ocasião da desmama. Entendi. Então, a velocidade de crescimento do osso, enquanto ele está ao pé da mãe, é muito alta. Quer dizer, durante os 6, 7 primeiros meses. 6, 7 primeiros meses de idade. Entendi. Depois, esse crescimento começa, essa velocidade de crescimento começa a diminuir e quando ele atinge a maturidade, o osso para de crescer. Entendi. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos aproveitar o máximo possível esse período entre o nascimento e a desmama para fazer com que esse bezerro consiga apresentar o potencial de crescimento ósseo que ele possui. Tá. E depois disso aí tem as outras Não, fases depois também. são os outros tecidos que são tecido muscular, tecido gorduroso. E o que tem que ser feito com esse bezerro enquanto ele está nessa fase, do nascimento até os 6, 7 meses de idade? É muito interessante falar sobre isso. Nosso pecuarista, normalmente, não se preocupa muito com o bezerro enquanto ele está ao pé da mãe. Não, o bezerro tem leite, então a mãe vai suprir. Quer dizer, a comida dele é o leite só. É o leite. Isso não é verdade. As nossas vacas são, a grande maioria, vacas Nelore. E uma vaca Nelore não tem o potencial de produção de leite tão alto assim. Que o bezerro precisa. Todos nós sabemos. Então, o que acontece? Normalmente, uma vaca Nelore boa produtora de leite, ela mantém a produtividade que é suficiente para o bezerro até por volta dos 90 dias. Isso em termos de energia e de proteína.
Passou esse tempo. Passou esse tempo, Aí a coisa história é começa a complicar. Monteiro, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar desse... A coisa começa a complicar, ok? É um minutinho só, eu volto já.